estar pulando os versículos, mas eu vou avisando para vocês. Então acompanha comigo aí o que a palavra de Deus vai falar. Versículo 1, ele já começa falando: e o Senhor disse a Moisés. Vocês estão comigo, amém? Amém. Então ele fala assim: o Senhor disse a Moisés. Versículo 2: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui para a igreja. A gente está aí prestes a entrar na terra prometida. Então, liderança de Moisés, Deus está comunicando a ele, e o povo de Israel está prestes a entrar onde Deus prometeu. Só que tem um problema: eles precisam tomar ação e entrar lá e confiar no Senhor e realmente fazer o que o Senhor está mandando, que é ir lá e dominar essa terra, sobre a instrução de Deus. É o que o Senhor prometeu a Abraão e agora está começando a se cumprir aqui para o povo de Israel. E o comando aqui é que eles vão enviar um homem de cada tribo. Isso são quantos homens? 12. A igreja está comigo? Um homem de cada tribo faz quantos homens? 12. Então 12 homens, 12 espiões, que seriam o quê? Os líderes. Aqueles que eram considerados líderes das suas tribos. Aí acompanha comigo no versículo 17, aí do capítulo 13. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa, vejam como a terra e seu povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em quem habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades que muros ou fortificados, sem muros ou fortificados, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então a ideia aqui é fazer uma pesquisa de como é a terra antes deles invadirem a terra. Aí versículo 25: ao fim de 40 dias, os 12 espiões, os 12 líderes, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Aí versículo 27, ele fala o seguinte: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Ui, isso é bom, viu? Não sei se você sabia, hoje seria a picanha e a Coca-Cola zero. Eu digo zero porque eu estou de regime, e vocês sabem como isso é, tá bom? Mas que manam leite e mel, aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo, versículo 28, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Aí acompanha comigo no versículo 30. Então Caleb, lembra desse nome Caleb, esse nome é importante. Caleb fez o povo calar-se. O pessoal tinha começado o povo é muito forte, eu não acho que vai dar certo isso aí que a gente está falando. E Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Digam glória a Deus aí. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é muito forte para nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós e a eles. Agora, estamos aí, eles estão reclamando. Isso são os outros 10, na verdade, porque tem 2 que não estavam fazendo isso. Um deles era Caleb e outro era Josué, aquele que acabou sendo o líder depois de Moisés. Aí no capítulo 14 ele continua, ele fala no versículo 1: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade ele disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Preste bem atenção, eles acabaram de passar bastante tempo, mais de 1 ano, depois de ser liberto do Egito, e eles estão aqui prestes a receberem a recompensa da terra prometida, se eles obedecerem ao Senhor. Eles falam o seguinte, eles falam: não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Porque Moisés não estava fazendo o trabalho dele, aparentemente.
E versículo 6 ele fala: Josué, filho de Nun, e Calebe, Josué e Calebe, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e os dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está o quê? Conosco. Não tenham medo deles. Aí no versículo 10, mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Aí no versículo 11, e o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com um pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Isso é o Senhor falando. E vai lá para o versículo 24 no finalzinho. E para mim essa é uma das melhores partes, que para mim conclui muito bem essa sessão, para a gente poder entrar na palavra de hoje. Versículo 24 fala: mas como o meu servo Calebe tem outro espírito e me segue com o quê? Integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. E se você não sabe, eles acabam vagando 40 anos no deserto por causa dessa desobediência de não entrar na terra prometida. E todas as pessoas que estavam envolvidas aqui morreram, e somente 2 pessoas desse grupo entraram. Quem foi? Calebe e Josué. Semana passada a gente entrou em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Você já pode virar aí para 2 Timóteo. Outro lado da Bíblia praticamente, porém o mesmo Deus. 2 personagens diferentes, mas uma aplicação muito próxima em relação ao que acontece aqui. E a gente falou semana passada, no versículo 3 e 4, sobre o que leva alguém à infidelidade. O que leva alguém, o que leva 10 líderes à infidelidade depois de tanta prova do Senhor. E o processo, a gente falou, ele acontece em 4 etapas. Veja aí no versículo 3 e 4. Versículos 3 e 4. Ele fala o seguinte, ele fala: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vamos fazer o seguinte, vamos ler isso junto, na verdade? Tem um versículo aqui, e você pode acompanhar com a gente. Vamos ler isso junto em voz alta. 1, 2, 3 e... pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. A gente viu 4 etapas que levam alguém a ser infiel, né? A não ser fiel. Primeiro, pode passar aí, para a gente dar uma olhadinha. Primeiro, rejeição de doutrina correta. Primeira coisa que a pessoa faz, ela rejeita a doutrina correta. Depois ela escolhe líderes convenientes. 10 líderes convenientes. É conveniente naquele momento não seguir o comando do Senhor, né? Escolhem líderes convenientes, se desviam da verdade de que Deus não está protegendo eles e adotam narrativas erradas, que até o Egito é um lugar melhor do que agora. Olha a doideira. Então essas foram as 4 etapas que levam as pessoas à infidelidade, e a gente viu isso aí semana passada. Vão ter pessoas assim, pessoas que abandonam o seu chamado, abandonam o bom senso, a doutrina bíblica, abandonam. E a ideia que a gente falou semana passada é que nós não podemos ficar desencorajados com isso, aí até o fim. E é engraçado porque eu percebo algo muito interessante nesse versículo, que as pessoas elas vão recusar a verdade, mas a verdade ela continua sendo pregada. Eu vou repetir isso aí para dar uma oportunidade de vocês dizerem amém, por favor. As pessoas vão recusar a verdade, mas a verdade vai continuar sendo pregada. Amém. E a ideia da semana passada foi que a infidelidade do público, ela não redefine a fidelidade do seu chamado, do meu e do seu chamado. E a gente vai continuar com essa ideia, porque a realidade é aí, eu amo isso aí, que não tem como ter pessoas que recusam a verdade se a verdade não está sendo pregada. Se tem gente recusando a verdade é porque alguma coisa está dando certo.
Eu sei que na nossa cabeça fica desencorajador, mas eu quero deixar isso bem claro para você, porque se tem pessoas que estão recusando verdade bíblica, é porque tem alguém com caráter pregando verdade bíblica. E isso deve ser você, isso deve ser a mim. E isso é importante para mim, por quê? Porque isso significa que eu não estou preso a esse processo. Eu não estou preso a entrar nesse processo de infidelidade. Mas a pergunta que eu quero que a gente trate de hoje é em relação a... Por que a verdade vai continuar sendo pregada? Como é que se quebra esse processo? Como? Vamos dizer que eu estou começando a ficar estranho essas ideias na minha cabeça, eu estou começando a duvidar, será que essa é a igreja certa para mim? Será que eu devo ou não devo fazer isso aqui? Será que eu estou no lugar certo? Será que não seria mais confortável ali? Será que Deus não está pedindo demais de mim aqui não? Será que o que eu estou fazendo, o que Deus me chamou para fazer, não está muito difícil? Será que não era outra coisa que Deus queria de mim na verdade? O que eu faço para quebrar esse processo de infidelidade? Como é que eu faço para interromper ele? Para sair desse processo, para não entrar nesse processo? E a resposta está no versículo 5. Olha o que o versículo 5 ele fala para a gente. Preste atenção. Você, porém, essa é a minha parte favorita do versículo. Eu sei que é o começo do versículo, né? E não dá muita coisa, mas eu amo essa parte do versículo. Ele fala o quê? Você o quê? Porém, eu amo isso aí, porque a gente acabou de ver versículos 3 e 4 de horrível. Isso, tem pessoas fazendo isso. E é ruim. Você o quê? Porém. E essa é a mensagem que eu quero escutar que a igreja escute hoje de manhã. É você, porém. Se tem tudo isso acontecendo, Deus hoje está falando para você, você, porém. Mas você vai ser diferente. Essa é a ideia. É o que ele falou para Caleb, é o que ele falou para Josué, é o que ele está falando aqui para Timóteo, o que ele falou para Paulo. Então continua comigo no versículo 5. Você o quê? Glória. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém. Então, a gente vai entrar aqui hoje, a gente vai responder essa pergunta, que é a parte 2, que é em relação a como é que eu quebro esse processo, e 4 etapas. A gente falou sobre isso semana passada, 4 etapas que levam pessoas à infidelidade, né? Vocês estão comigo? Hoje a gente vai falar sobre 4 etapas de como não entrar na infidelidade. De como você quebrar o processo da infidelidade. Então vamos entrar comigo 4 processos aí, 4 etapas nesse processo, para você não se afastar, não ficar desanimado, ir até o fim, colher o que você plantou. 4 etapas. Número 1, manter lucidez mental. A primeira etapa que a gente vê aqui no versículo, é em relação a como você deve, ou a realidade de que você deve manter a lucidez mental quando se trata de ser fiel àquilo que Deus lhe chamou para fazer. Então, a palavra que eu gosto muito que ele fala aqui, e é a primeira sessãozinha em que a gente vai estar tratando, no começo ele fala, você porém, o quê? Ele fala o quê? Vocês, porém, ele começa falando o quê? Seja sóbrio em o quê? Tudo. Seja sóbrio em tudo. Essa palavra sóbrio, que a gente usa muito quando se trata de, hoje em dia, né, de bebida, né? Mas a ideia aqui de sóbrio aqui, que eu gosto muito da definição no grego, é um alerta mental. Se você está com suas anotações aí, você gosta de anotar as coisas, anote aí a palavra vigilante. Tá bom? Quando se trata de sobriedade mental, é estar alerta mentalmente. A gente vê isso em outra carta de Paulo. Abre em 1 Tessalonicenses 5, versículo 5, ou capítulo 5, versículo 5 a 8. Opa. Só umas paginazinhas para trás. 1 Tessalonicenses 5, versículo 5 a 8, ele fala o seguinte, ele fala, vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Ele está falando aqui com cristãos, é claro. Não somos da noite nem das trevas, portanto,
não durmamos como os demais, mas estejamos o quê? Atentos, e sejamos o quê? Sóbrios, pois os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da justiça e do amor e o capacete da esperança da salvação. A ideia aqui é que o oposto de estar dormindo é estar o quê? Sóbrio. Ok? Então é esse acordado mental, é você estar acordado ali, você não está dormindo, você está mentalmente acordado, mentalmente desperto para o que está acontecendo. Que é, no caso, o oposto do que a gente acabou de ver no versículo 3 e 4 de 2 Timóteo 4, né? O oposto. Pessoas seguindo mestres que não deviam, abandonando a verdade, indo para mitos. Isso é mentalmente alerta? Não, isso é o oposto disso aí. Isso não é estar sóbrio. Isso é dormindo. Precisamos de um chacoalho espiritual. E Pedro, eu gosto muito como o apóstolo Pedro ele coloca isso, ele associa essa palavra de sóbrio com uma mente ativa. Eu vou ler rapidamente aqui, eu vou voltar aqui para vocês, mas em 1 Pedro 1,13, no comecinho do versículo ele fala: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para o quê? Ação. Sejam sóbrios. Então a ideia aqui de ser sóbrio é você estar com a mente ativa. Isso é o quê? Pronto para a ação. Mente preparada, pronto para a ação, sóbrio. Isso é uma mente ativa. Isso é lucidez mental. Lucidez mental não é você estar aberto a novas coisas. Ok? Lucidez mental é você estar com a mente preparada. É você estar ativamente pronto para a ação. Essa semana agora que passou, eu fui visitar uns amigos meus no acampamento Palavra da Vida. E eu tive a oportunidade, eu estava lá, né, fazia um tempinho que eu não visitava eles. E quando eu cheguei lá, tinha uma parede, não precisa passar ainda não. Tinha uma parede de escalar lá. Aqueles, vocês já viram, né? Que os profissionais... Tem criança também que faz, né? Eu estou querendo aumentar aí o negócio. Mas tem gente que faz sem nada, né? E eles sobem ali nas pedras e tudo mais. E a gente estava passando por lá, tinha crianças fazendo. E obviamente os meus amigos, que não tem... Eles acham que conseguem me derrubar. Ok? Olharam para a muralha e falaram: Nathan não consegue. Nathan não consegue subir. Então o que aconteceu? Passa a primeira foto aí, por favor. Eles me testaram, né? Eles me testaram. Você está vendo ali, isso aí sou eu, com capacete, pronto. Por quê? Porque eu não sou qualquer coisa, né? Eu vou deixar as pessoas me desafiarem e eu não vou aceitar. Agora eu confesso, eu não achava que eu ia conseguir, ok? Mas, por quê? Porque é um negócio difícil, eu peso bastante, tá bom? E o cara que estava segurando a corda, você está vendo ele, você está vendo aí do meu lado o rapaz? Ele é menor do que eu. Então assim, ele vai me segurar, aí é complicada a situação, né? Então eu estava pronto em relação a como eu ia fazer isso aí. Eu posso passar as fotos aqui para vocês verem. Eu tinha até umas filhas de uma amiga minha que estavam lá, eu pedi para se afastar, obviamente, para não machucar ninguém. Quem sabe, né? O muro cai comigo lá. E eu comecei a escalar. Isso mesmo. Essas fotos elas vão estar no Jornal Nacional amanhã, ok? Como uma das maiores notícias de Pernambuco, ok? Do Brasil, lado a lado com a caminhada de Nicolas. Tá bom? Mas você vê aí, eu estou subindo. Vocês estão vendo a menininha ali duvidando de mim? Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Tá bom? E eu continuei a escalar aquele muro. Continuei a escalar até chegar no topo. Uma salva de palma, por favor. Eu vou pedir uma salva de palma. Eu vou pedir uma salva de palma. Isso aí é o rosto de alguém cheio de vitória no coração, ok? Eu não consegui me mexer por 3 dias. Não, brincadeira, obviamente, né? Mas a ideia aqui é...
Os meus amigos não achavam que eu estava pronto para isso, né? Eu confesso que até no momento eu estava duvidando se eu estava pronto também. Mas no começo de 2025 eu decidi que eu ia começar a perder peso, ia começar a cuidar da minha saúde, né? O pessoal aqui da igreja me conhece, vocês sabem minha história, ok? Eu sou quase metade do que eu era. E a pessoa do começo de 2025 não teria conseguido subir nesse muro. Eu prometo a vocês. Eu acho que na verdade o limite de peso nem ia permitir que eu fosse. Tá bom? Mas é engraçado porque, embora eu não estava talvez treinando para escalar a muralha, é engraçado porque até mesmo o que eu tenho feito para cuidar da minha saúde, quando chegou ali no momento, eu consegui subir aquele muro. Que me surpreendeu, mas também disse uma coisa muito importante. Que a forma que você deve estar preparado para a coisa, não é só mentalmente assim falando, no sentido de tipo, eu acho que eu vou conseguir. Se eu me esforçar bastante eu consigo. Mas o preparo que vem antes disso. Então a ideia aqui de estar preparado, pronto para a ação, que Paulo está chamando o cristão para ter essa prontidão, essa lucidez, de estar sóbrio, é estar mentalmente preparado para escalar o muro, para responder dúvidas teológicas, para conseguir debater quando as pessoas falam mentiras, para conseguir aconselhar alguém quando você está cheio de emoção negativa, para você ter essa lucidez mental e estar pronto para a ação. Isso não acontece na hora, isso acontece antes. É assim que se prepara para isso. E eu acho que o cristão ele tem que estar, Paulo diz que ele precisa estar, e muitos cristãos não estão mentalmente preparados. Não estão. E quando eu estava pensando, eu pensei em 3 áreas que o cristão ele tem que estar preparado. Primeiramente, conhecimento doutrinário, ok? Você ter lucidez mental, você ser sóbrio, é você ter conhecimento doutrinário, ok? Então você precisa entender o que a palavra de Deus diz. Eu acho que eu vou perder a minha salvação. O que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus não explica que você tem segurança de salvação? A palavra de Deus não ensina isso aí. Muita gente mistura a instrução de Israel com o corpo de Cristo. Conhecimento doutrinário carrega essa ideia de estar sóbrio. Se você não sabe distinguir os dois, você está perdendo de estar pronto para a ação. Não ter conhecimento da sua identidade em Cristo, não saber interpretar as cartas de Paulo corretamente. O que eu estava escutando uma história hoje em relação a uma conversa que as pessoas elas hoje acham e ficam tentando adivinhar quem é o anticristo, né? É Bolsonaro, é Lula, sei lá quem. Que eu vi uma marquinha ali na testa, é a marca da besta ou não é? E muitas pessoas, eu não sei de vocês, mas a palavra de Deus ela ensina pra gente que nós do corpo de Cristo, nossa próxima etapa aqui na terra não é a tribulação, onde o anticristo vai realmente agir. Qual é a nossa próxima etapa? O arrebatamento. E quando não se tem sobriedade mental em relação ao conhecimento doutrinário, você se perde em coisas assim, tendo discussões inúteis sobre assuntos que a palavra de Deus nos explica e nos dá clareza já. Então, conhecimento doutrinário entra nessa mente preparada. Segundo, estabilidade emocional. Talvez você está dizendo que você conhece, muito cristão conhece da Bíblia, talvez tem doutrina correta, mas é emocionalmente em todo lugar. A vida é definida pelos seus altos e baixos, confunde correção, talvez, bíblica, com rejeição ou abuso por causa dos seus traumas. Porque mentalmente, emocionalmente, você ainda não aprendeu a lidar com isso aí. Espiritualiza traumas que não foram tratados. Abandona ministério quando começa a ficar difícil. Age emocionalmente
errado nas situações complicadas da vida, perde a cabeça, não sabe lidar com falhas. Então, conhecimento doutrinário, estabilidade emocional também entra quando se trata de estar sóbrio, de você realmente estar preparado mentalmente. E o último que eu coloco aqui, que eu gosto muito, é habilidade racional. Habilidade racional. Isso é você ter a habilidade de usar a razão quando se trata de certas coisas. Acreditar em qualquer coisa, fica mudando de crença. A gente já viu muitos cristãos fazem isso, muda o tempo todo de crença. Ok? Você vai ter uma discussão talvez bíblica, porque muita coisa doutrinária, isso você já teve discussão com gente assim, isso acontece muito. Muita discussão doutrinária não se trata de doutrina, se trata de razão. Uma das coisas que eu entro, que a gente falou semana passada, da verdade do mistério, que se encontra nas cartas de Paulo, uma das maiores dificuldades que eu tenho com as pessoas quando discuto isso aí, não é entender versículo, ou saber onde na Bíblia abrir, ou sei o quê. É razão lógica. Do versículo está dizendo algo e a pessoa não acreditar. Porque usar a mente que o Senhor deu para a pessoa, de usar a razão, tá, me explique então. Eu já tive algumas discussões em relação ao dom de línguas, né? Com algumas pessoas em relação a se tem ou não tem dom de línguas para hoje. E eu amaria poder conversar com você depois, se você gostaria da gente tratar desse assunto. A gente tem livros também, a gente tem versículos que explicam, mas muitas das vezes você abre no grego, você mostra a pessoa para o grego, por que o dom de línguas cessou hoje, e a pessoa ela não aceita. Por quê? Porque ela viu alguém falar em dom de línguas. A palavra pode dizer uma coisa, mas a experiência diz outra para ela. Então, a razão da pessoa, ela vai dizer o que normalmente? Não, eu vou acreditar no que eu vi com os meus próprios olhos. Não o que a interpretação lógica da palavra de Deus ela está querendo me dizer. Muitas das vezes as discussões não percebem diretas contradições que as suas palavras... Então a palavra de Deus diz uma coisa, mas a pessoa talvez canta em louvor outra, e não vê a contradição que tem com a palavra de Deus. Fala duas coisas contraditórias, rejeita perguntas difíceis. Eu estou falando isso agora, se você rejeita a pergunta difícil, bíblica, okay? Isso não é um sinal de que você está sóbrio, mentalmente falando. Então, a ideia aqui que Paulo está querendo falar é você estar pronto para a ação, tanto com as suas emoções, sua habilidade racional e a doutrina correta. Porque é isso que leva a pessoa à infidelidade, quando ela abandona essas coisas e ela não tem uma mente sóbria. E leva a pessoa a isso. E a maioria das crises que a gente vai ver no mundo evangélico, ela tem a ver com essas três áreas aqui que eu falei. Não ter conhecimento doutrinário, não estar estável emocionalmente, ou não ter habilidade racional. É o que leva as pessoas a ter essas crises. E Paulo diz, e o motivo que eu coloco essas três áreas é porque Paulo diz que deve ser sóbrio em o quê? Em o quê, gente? Todo mundo está com o texto aí aberto? Você deve ser sóbrio em o quê? Tudo. Fala tudo. Tudo. Mentalmente preparado para tudo. Isso é o que você está pronto. Discernimento, autocontrole, doutrina, isso é lucidez mental. Então a primeira etapa aí para não entrar na infidelidade é você estar mentalmente preparado. Você ter essa lucidez mental. Vamos para o próximo. Segunda etapa aí, para não se entrar nesse processo de infidelidade, é suportar dificuldades ministeriais. A próxima coisa que ele fala, você porém se sobre tudo, e o que? Suporte os sofrimentos. Não é segredo de quando você decide estar mentalmente sóbrio e fiel ao chamado de Deus para a sua vida, vão existir várias dificuldades. Vão chegar muitos obstáculos na sua vida. Quando você decide estudar a Bíblia corretamente, vão chegar obstáculos do seu passado, das outras igrejas que você fez parte, do que talvez você ouvia dentro de casa, do que talvez os outros cristãos estão dizendo.
vão vir obstáculos de todas as formas. E uma das etapas é suportar dificuldades ministeriais. Aqui mesmo o Timóteo ele está tendo oposição constante dos Efésios, na igreja de Éfeso. A verdade que ele estava pregando, a verdade do mistério que a gente falou semana passada. Igual Paulo teve também, ele escreve aí pra gente. Na verdade, Paulo está escrevendo essa carta em 2 Timóteo, onde é que ele está agora nesse momento? Na prisão. Então Paulo ele não é estrangeiro à dificuldade. Eu não acho que tem nem como a gente falar isso aí. Paulo ele não nos chama a fazer algo que ele não está disposto a fazer ele mesmo. Na verdade, na hora ele está fazendo. E nem Cristo. Você vai ver aí em 2 Timóteo 2, 8 e 9. Esse mesmo livro que a gente está estudando, a gente estudou isso alguns meses atrás. Capítulo 2, versículos 8 e 9, ele fala: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual o quê? Sofro, a ponto de estar preso como criminoso, mesmo ele não sendo. Aí a parte favorita do versículo é o quê? Contudo, fala contudo, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. A única resposta adequada a sofrimento é confiança. Essa é a parte mais difícil de dificuldades. Que você não consegue enxergar o que Deus enxerga. E você não vai enxergar o que Deus enxerga. Você não consegue enxergar o que Deus enxerga. É por isso que se chama de confiança. O trabalho de um piloto no avião, eu sei, é meu pai eu era para ter um avião de verdade aqui para vocês, tá bom? Mas eu decidi entrar no ministério, então vai ser de papel. Okay? Mas eu não sei se vocês já viram o piloto de avião. Para mim é um dos trabalhos mais difíceis na face dessa terra. Eu não sei, eu já estive muito em avião e você olha por fora da janela, você vê chuva, você vê nuvem. Tem horas que você olha e você nem consegue ver. E você fala, se eu não estou vendo, o piloto também não está vendo, né? Como é que a gente vai chegar lá? E a ideia do piloto, que eu acho muito legal, ele pode, claro, em alguns momentos, pilotar através da visão dele, física. Mas boa quantidade do tempo, ele pilota o avião sem visibilidade física nenhuma. Ele tem que acreditar que os instrumentos estão pegando ali, que foram colocados à sua disposição, mas principalmente que a orientação que ele está recebendo da torre, que comunica com ele, está certa ou não está certa. Então na hora de pousar, de vez em quando tem piloto que pousa sem conseguir ver nada, mas porque é orientado e confia adequadamente no que a torre está dizendo para eles, as instruções que eles estão dizendo para ele. Ele, em meio à tempestade, neblina, zero visão do que vai acontecer, ou quão longe ele está, porque não é a BR-101, você não olha e vê uma placa e fala, opa, é aqui os milagres. Não, você não sabe onde você está, não tem posto de gasolina para parar se faltar gasolina não, mas ele confia no direcionamento, ele confia no que está sendo dito para ele em relação a onde ele precisa ir, quão longe e onde ele está. E a ideia aqui que eu gosto muito é que Paulo ele chama todos aqueles que desejam levar o chamado de Deus para a sua vida, confie no Senhor e no resultado dele. E essa é a base em relação a isso aí. E você enxerga isso no ministério inteiro de Paulo. 2 Coríntios 1, versículos 8 a 9. Eu vou ler aqui rapidamente, para a gente não levar muito tempo. Mas ele fala o seguinte, se você quiser acompanhar aqui comigo, anotar aí, para depois você poder estudar. Mas 2 Coríntios 1, versículos 8 a 9, ele fala: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos. Começou bem. Na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Não era qualquer besteira. A ponto de perdermos a esperança da própria vida, não conseguir enxergar a esperança. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte.
para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Isso é suportar dificuldades. A base de você passar pela tempestade e chegar no outro lado não é a sua persistência, é a confiança que você tem que o Senhor está cuidando de você através e também do outro lado. E o que Ele deseja para você nas suas dificuldades, e quando eu falo de dificuldades, eu não estou falando sobre dificuldades, me perdoe, dificuldades em relação a financeira. Na verdade eu estou entrando em tudo, mas o que eu estou falando são dificuldades que elas opõem o chamado de Deus para a sua vida. Se Deus ele lhe chamou para fazer algo, se Deus colocou, a gente já falou muito isso em 2 Timóteo, porque ir até o fim não é só sobreviver. Ir até o fim é cumprir o que Deus lhe chamou para fazer. Se Deus lhe chamou para servir num certo ministério, Ele lhe chamou para ser um cristão de dignidade, Ele lhe chamou para ser fiel ao ensinamento da sua palavra, Ele lhe chamou para instruir a sua família, Ele lhe chamou para ser exemplo no seu trabalho, Ele lhe chamou para ser bênção na vida das pessoas, Ele lhe chamou para estudar a fundo a palavra dEle. O que eu estou falando é, nesse chamado, vão haver dificuldades financeiras, que vão dizer para você que você não tem dinheiro suficiente para fazer seminário. Vai ter dificuldade de trabalho, que vai dizer para você que o seu foco como homem, como mulher, deve ser outro. Deixa isso para os pastores. Vão ter dificuldades com a sua família. Eu não vou dizer me prometo perdão, mas existe grande probabilidade que no momento que você dá o primeiro passo para cumprir o que Deus chamou você para fazer, vai acontecer algo que vai fazer você pensar 2 vezes. É normalmente assim que acontece. Toda vez que eu estou no ministério, com fazer uma coisa nova, abrir um ministério novo, começar um ministério de jovens adultos, ou fazer uma coisa, um obstáculo entra no caminho. O jovem começa a ter uma crise. A conta do mês não bateu. E você dá aquele primeiro passo e chega a dificuldade e você, como assim? Você pisa de novo, acontece de novo, você, calma. E a ideia aqui da instrução de Paulo para Timóteo é: continue a caminhar até o fim, ultrapassar as dificuldades com a confiança no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo. Terceira etapa para que eu e você não entremos na infidelidade, nesse processo de fidelidade. Terceiro, manter o foco evangelístico. Ele fala: você porém sejam sóbrios em tudo, suporte sofrimentos. E ele fala o quê? Faça a obra de um evangelista. É uma das últimas ordens que Paulo dá. Faça a obra de um evangelista. Uma das últimas ordens que Paulo ele vai dar é se envolver com o evangelismo. Preste bem atenção. Olha o que ele fala. Ele fala: seja um evangelista. Ele fala isso. Bora, igreja, a gente está interagindo comigo. Ele fala: seja um evangelista. Ele fala isso? Sim ou não? Não. Um dos motivos que eu acho que é porque ele não fala isso é porque eu acho que talvez o Timóteo ele não tinha o dom de evangelista. Porque o dom de evangelista é um dom real que a Bíblia mostra pra gente. Ele não tinha o dom de evangelista. O que a gente vê através da primeira e segunda carta de Timóteo, ele tinha o dom do ensino. Então ele não fala, ele não fala, seja um evangelista. Ele fala o quê? Ele fala, faça a obra de um evangelista. Porque embora você não tenha o dom de evangelismo, você tem a responsabilidade de evangelizar. Você tem a responsabilidade de fazer isso aí. Embora você não encaixe. Por quê? Porque o evangelismo, três coisas extremamente importantes. Número 1, o evangelismo ele é a única resposta contra o pecado.
O evangelismo é a única resposta contra o pecado. Não existe outra coisa que pode salvar o ser humano do pecado. Desde que a pessoa ela nasce afastada de Deus por causa do pecado que ela comete. Eu e você nascemos assim. O nosso pecado nos afasta. Se você está comigo, diga amém. Amém. O nosso pecado nos afasta do Senhor. E é necessário que Ele deposite a confiança em Jesus. Porque eu e você não conseguimos trabalhar para parar de pecar. Não tem como pagar o que nós cometemos. Então Jesus, o Deus Pai, Ele manda o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz e tomar o nosso lugar na cruz. E a palavra vai dizer que todo aquele que crer no sacrifício de Jesus na cruz, depositar sua fé nele, ele é o quê? Salvo, eternamente seguro, selado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. É isso que ele recebe no momento que ele confia no Senhor. E o motivo que o evangelismo, o primeiro motivo que o evangelismo ele é tão importante, não somente para aqueles que têm um dom, mas todo mundo aqui, quem é crente, diga amém. Amém. Todos nós temos a responsabilidade de evangelizar. O motivo é porque é a única coisa que pode salvar o ser humano. Não tem outra coisa que salva o ser humano. Esse é o motivo. O segundo motivo, porque mesmo sem o dom de evangelista, você deve evangelizar igual Timóteo é instruído, é que o evangelismo ele é a porta para a verdade transformadora. Não pode haver compreensão da verdade sem identidade nova, sem vida nova. Morto não entende. Não se pode estar mentalmente sóbrio, como a gente acabou de ver. Não se pode ir contra os problemas e obstáculos da vida se você primeiro não recebeu a resposta e foi dado a vida. Não existe como você estudar a verdade se você não foi salvo pela verdade. Então você pode talvez saber, mas você nunca vai entender. Você nunca vai ser transformado. Você nunca vai ser transformado exteriormente se você nunca foi transformado interiormente. Então, por isso que debater política, tá? Debater problemas sociais, questões profundas com pessoas que não aceitaram a Cristo é inútil. Porque não existe base para a pessoa ser convencida. Quem convence é o Espírito Santo. Se a pessoa não foi convencida do seu pecado, ela não vai ser convencida de outras coisas. Então não fique iludido com pessoas que talvez concordam com você politicamente. Não perca o foco evangelístico. De que a pessoa mais importante não é ela votar igual a você, não. É ela ter a eternidade igual a você. Esse é o propósito. Então, o evangelismo ele abre portas para ter essa verdade transformadora na sua vida. E terceiro e último, evangelismo é a missão principal de Deus. Repete isso comigo. Evangelismo é a missão principal de Deus. E é por isso que é a missão principal de Satanás impedir o evangelismo. Como? Tirando o nosso foco. Tirando o meu e o seu foco. É exatamente isso que Paulo está chegando aqui no final. Ele está lembrando Timóteo o que realmente importa. Almas perdidas. É isso que realmente importa. A missão aqui não está suspensa por causa das dificuldades que ele está tendo na igreja de Efésios. Ele está falando aqui o quê? Que a sua missão, em primeiro lugar, é trazer pessoas a terem a vida transformadas pela verdade interiormente, através do sacrifício de Cristo na cruz. É interessante porque a primeira coisa, eu percebo isso na minha vida pelo menos, a tentação de a primeira coisa que eu descarto ou eu coloco para depois, quando os problemas chegam, é evangelismo. Se eu estou tendo um problema em casa, eu esqueço normalmente de evangelizar. Se acontece uma crise ministerial aqui dentro da igreja, a gente esquece de o quê? De evangelizar. E evangelismo ele deve ser sempre o foco. A proclamação da palavra não pode depender da receptividade das pessoas.
ela tem que depender do quão verdadeira e necessária ela é. Não pode depender de quão estáveis as coisas estão. Se está tendo ou não está tendo problema. Na verdade, o evangelismo é mais necessário quando tem mais problema. Eu falo isso para os pais agora, como pastor de jovens. Se você tem filho que não é salvo, não deixe que os problemas dele tire o foco do que ele realmente precisa, que é do evangelho. De vez em quando, eu já vi muitos pais fazerem isso. Eu faço isso com muitas pessoas também. Eu quero que eles obedeçam às regras, ou respeitem as pessoas, ou façam tantas coisas, que eu esqueço que se o bicho morresse agora, nem para o céu iria. E a prioridade é a salvação. Porque não existe transformação sem receber a vida que Cristo nos dá. Não existe. E a gente não pode perder o foco. Mesmo no contexto do versículo 3 e 4. De tudo, toda a infidelidade que está acontecendo. A resposta à apostasia não é isolar-se, não é virar um professor interno da igreja, não é a gente... eu vou me isolar do mundo porque a minha igreja ela é uma comunhão, é uma família tão linda e maravilhosa. Sim, mas não é por isso que a gente esquece do nosso foco de trazerem pessoas a mensagem da verdade. E esse é o propósito. Não desista de anunciar o evangelho. A resposta é voltar para o principal de sempre: evangelismo, o anúncio do evangelho. Então, a primeira etapa que a gente viu é lucidez, manter lucidez mental, suportar dificuldades ministeriais, manter o foco evangelístico que a gente acabou de ver. E a última etapa, para a gente encerrar a nossa manhã aqui, para não cair dentro dessa infidelidade, quebrar o processo da infidelidade, é cumprir o seu ministério. Ele termina o versículo 5 falando: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte sofrimentos, faça a obra de evangelista e o quê? Cumpra plenamente o seu ministério. Quando ele fala aqui de cumprir plenamente, é completamente. Faça completamente o seu ministério. Ministério, serviço. A palavra ministério significa servir ou ministrar. Ou melhor, a melhor tradução que eu tenho para isso é executar os comandos de alguém. Fazer o ministério de alguém. É isso que significa. Então fazer, na nossa situação, o ministério de quem? De Deus. Executar a ordem de Deus. Plenamente, completamente. Então ele está enfatizando aqui para Timóteo a necessidade de estar completamente comprometido com o seu ministério, levar ele até o fim. Leve o ministério que o Senhor colocou nas suas mãos até o fim. Essa é a ideia. Eu tenho percebido um movimento muito grande que eu gosto de chamar de movimento de mini-ministérios. Eu chamo de mini-ministérios, que é a ideia de serviço mínimo, onde os cristãos hoje eles estão fazendo serviço mínimo, ok? Qual é o mínimo que eu posso fazer para eu ser considerado um servo? De quais formas posso servir? De forma que isso não venha impedir outras coisas da minha vida. De quais formas eu posso talvez ajudar sem sair da minha zona de conforto, sem ter que sacrificar muito? Como é que eu posso evangelizar de uma forma que eu não passo vergonha? Como é que eu posso ser fiel ao estudo da palavra sem eu sacrificar talvez meu tempo de dormir? Aliás, Deus se importa com a minha saúde. Então, existe muito aquela ideia de serviço mínimo. O que eu preciso fazer? Qual é o mínimo que eu preciso fazer para eu ser considerado um servo? E que, se esse é o pensamento, você já é desconsiderado como servo. Porque servo não pensa em mínimo. Servo só pensa no que ele foi chamado para fazer. Essa é a ideia. Igreja, o meu desejo aqui não é de acusação, de condenação. Eu prometo a vocês que não é. Eu juro que a minha intenção aqui é instrução, motivação. A ideia aqui de Paulo é a mesma. É motivar os cristãos a fazerem isso aí. O que Deus lhes chamou para fazer.
o que Deus lhe chamou para fazer é mais importante do que os planos que você tem para a sua vida. Eu sei que é um pouco difícil de entender, é um pouquinho chocante, e é engraçado, eu anotei aqui, o pastor falou, viu meu pastor? Ele falou uma coisa muito engraçada, eu não sei se foi na reunião aqui ou se foi aqui no palco que eu escrevi, ele falou: estude a verdade, pregue a verdade, viva a verdade, doa a quem doer. Principalmente se for você. E eu anotei isso aqui, porque a realidade é essa. Deus, o chamado de Deus para a sua vida, ele é maior do que os planos que você tem para a sua vida, do que eu tenho para a minha vida. Talvez você está desejando morar numa certa casa, deseja estudar num certo país, ou deseja que seus filhos estudem num certo lugar, colocar seus filhos nas melhores escolas, poder viajar 1 ou 2 vezes por ano. Você tem planos em relação a isso aí, ter um carro, para tanto você, talvez, quanto sua esposa, ou talvez você dá seu filho um presente, presentes maiores todos os anos, contratar uma diarista, talvez, para lhe ajudar uma vez por semana, ou talvez esse seu passar no vestibular com tal nota, trabalhar no melhor hospital ou melhor empresa que existir, aposentar com bastante dinheiro. E eu confesso que a tentação agora é dizer para você que não existe nada de errado com essas coisas. Mas a realidade é, se essas coisas lhe impedem de cumprir o que Deus está lhe chamando para fazer, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus cuida 100% dos seus filhos. Mas se talvez ter um carro mais velho, Deus possa lhe usar mais no ministério dele, talvez esse seja o plano para você, em vez de você ter um carro mais novo e melhor. Talvez Deus não lhe tirou do lugar onde você está, porque Ele deseja lhe usar no lugar onde você está. Seria mais fácil financeiramente se você tivesse tal e tal emprego? Talvez, mas talvez tal e tal emprego lhe tiraria o tempo de você evangelizar do jeito que você tem feito em casa. Ia ser melhor, ter uma vida melhor? Talvez, mas talvez você não ia ter a energia para fazer o que Deus está lhe chamando para fazer na igreja. Ter passado no vestibular com tal e tal nota seria talvez o que você queria para os seus planos, talvez. Mas talvez Deus está lhe chamando para fazer seminário. Ele não quer ainda você numa faculdade. Se as coisas que você tem como plano lhe impedem de fazer o que Deus lhe chamou para fazer, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Se viver uma vida financeiramente confortável lhe impede de servir as pessoas ao seu redor da melhor forma, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus vai cuidar de você e você deve tomar decisões sábias com certeza, mas se você tem que sacrificar seu estudo da palavra, sua responsabilidade de evangelizar, o chamado de Deus ministerial para a sua vida, para você ter tal e tal coisa, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Essas dificuldades, esse suportar dificuldades, ele fala disso aí. E é isso que Deus deseja, que cumpramos o nosso ministério. Porque quando chegar no final dessa vida, eu sei que a gente escuta isso de várias maneiras. Quando chegar no final dessa vida, quando você morrer, o tamanho da sua casa não importa. A quantidade de carros que você tem não importa. A faculdade que você estudou não vai ter importado. Se você ganhou 6 mil em vez de 4 mil, não vai ter importado no final da sua vida. O que vai ter importado é se você fez o que o Senhor lhe chamou para fazer. Se você cumpriu o chamado de Deus para a sua vida, na vida das pessoas que Ele colocou ao seu redor, na igreja que Ele lhe colocou, no ambiente que Ele lhe colocou. Isso é o que importa, o plano de Deus. E essas são as palavras de Deus para a gente hoje.
A infidelidade, a inconstância, a falta de foco do público, das pessoas, elas não redefinem a fidelidade do nosso chamado. Só porque tem outros cristãos que estão mais afim de bens materiais do que cumprir o propósito de Deus na sua vida, não quer dizer que esse é o seu chamado. E o Senhor ainda nos chama para sermos fiéis e firmes. Essa é a ideia. Eu queria terminar o sermão de hoje pedindo ajuda da igreja. Ok? Eu tenho um desafio. Eu não sou o pastorzão que eu gostaria de um dia ser. Eu trabalho com jovens, eu tenho muitas dificuldades desencorajadoras, inúmeras. Todo mundo aqui tem dificuldade. Quem aqui tem dificuldade? Diga eu. É complicado. O desânimo é uma coisa que vem direto. Eu confesso que de vez em quando não é fácil. É muito difícil de vez em quando correr a corrida que Deus me chamou para correr. Eu tenho 27 anos de idade. E eu já vi muitas pessoas desistirem do Evangelho. Muitas pessoas abandonarem o ministério. Muitas pessoas terem quedas morais. E a realidade é que Deus, Ele não nos chama para ter essa caminhada sozinho. Não correr sozinho. E o motivo que eu amo a mensagem que o Senhor me chamou para pregar, e o motivo que eu gosto tanto de estar aqui em cima pregando essa mensagem, é porque Deus deseja Timóteos. Deus deseja grupos de Timóteos que se encorajam, que estão juntos, lado a lado, e esse é o meu desafio para a igreja. Se você deseja não se desanimar com a infidelidade dos outros, se você deseja realmente estar fincado naquilo que Deus lhe chamou, manter lucidez mental, suportar dificuldades ministeriais, que são impossíveis de evitar, manter o foco evangelístico, a missão de Deus, cumprir seu chamado de forma completa. Hoje, se Deus Ele falou ao seu coração, ok? Eu queria jogar um desafio para a igreja de cumprir esse processo. De não cair no processo da infidelidade. E se Deus Ele falou ao seu coração hoje de manhã em relação a isso, que você tem visto muitas pessoas desistirem, e você gostaria de ser uma das pessoas, a gente está nessa série de 2 Timóteo faz um tempo, e se você está no seu coração ouvindo hoje de manhã que Deus está lhe chamando para falar, você vai até o fim, eu estou lhe chamando para você cumprir o que eu lhe chamei para você cumprir. Eu queria que você ficasse de pé para orar por você. Se você gostaria de fazer isso aí, e você quer dizer hoje, de manhã, que você gostaria de ser uma dessas pessoas que leva essa ideia a sério, eu queria lhe chamar a ficar de pé. E eu gostaria de orar por você. Se você, hoje de manhã, não quer fazer isso, você não precisa, ok? Mas se Deus Ele falou hoje de manhã ao seu coração, e nessa série Ele tem falado com você, eu quero orar por você hoje de manhã, e eu quero saber também com quem eu estou, para saber os Timóteos que eu tenho ao meu redor. E para você também, que tem pessoas aqui que estão dispostas a tomar essa decisão, que tem outros Timóteos ao seu redor. Então abaixa a tua cabeça de chorar por você hoje de manhã.